É isso aí, pessoal. O professor Juliano César com mais uma videoaula para você se preparar para o concurso de Linhares, beleza? Vem comigo, pessoal. Presta bem atenção que eu quero falar com vocês aqui antes de um recado. O assunto de hoje é classe e palavras, perfeito? Vamos trabalhar com verbo. Eu quero retificando a aula anterior, teve uma palavra lá que eu escrevi, né? Privilégio. Nossa, professor, que vacilo. Problema não, a gente acerta aqui, beleza? Não é privilégio, meus queridos, é privilégio, tá bom? Privilégio, tá? Bom, para quem não sabe, eu, professor Juliano César, sou apaixonado em língua portuguesa, ensino a língua portuguesa, né, de maneira simples, direto ao ponto, no meu modo, né, de traduzir para o concurseiro um jeito mais fácil para acertar na prova. Só que o que eu gostaria que vocês entendessem? Às vezes, em vocabulário, né, acaba pegando a gente distraído, e põe um lapsozinho lá, mas estou aqui, né, retificando com vocês aí para que tudo dê certo, beleza? Então vamos lá. Verbo, professor. O que é mais importante saber sobre verbo? Tempos e modos, tá? Nós temos que saber o que são tempos e modos verbais, formas nominais do verbo e vozes verbais, beleza? É o mais importante. Tempo é presente, passado e futuro, modo, né? Nós temos imperativo, nós temos aí subjuntivo e temos aí, né, o modo da ordem, que é o imperativo. Formas nominais do verbo, tá? Nós temos gerúndio, particípio e o infinitivo. E vozes verbais, voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Então vamos lá, vamos ver cada um? Modos verbais, nós temos um indicativo. O indicativo, meus queridos, é o mais usado, certo? É o modo da certeza, Mas que certeza é essa, professor? Presta bem atenção. É a certeza de quem está falando, certo? Não de quem está ouvindo. Não é certeza de quem está ouvindo, certo? É a certeza de quem está falando. Fazer a boquinha aqui, falando aqui, os dentinhos, né? Do sorriso. Nossa, que boca feia, aqui é o ouvido, tá? É a certeza de quem fala, sempre. Presta atenção que eu estou falando com vocês, beleza? Por que é o modo da certeza? Porque quem fala, mesmo quem fala assim, ó, eu jogaria futebol. Quem ouve, às vezes, fica em dúvida. Bom, por que ele não vai jogar mais? Mas quem falou, eu jogaria, ele está certo do que ele está afirmando, certo? O subjuntivo é o modo da hipótese, tá? Possibilidade, hipótese. Pode acontecer, uma hipótese, não é certeza que vai acontecer, é uma possibilidade, certo? Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês assim. Quando eu falo com vocês assim, ó, tomara que você passe na prova. Quer dizer que você vai passar? Fala a verdade para mim. Claro que vai, né? Sendo aluno de JC tem que passar. Mas vamos aqui jogar real. Todo aluno passa? Não. Tomara que você passe na prova uma possibilidade. Toda vez que nós estamos diante de uma possibilidade, certo? É o modo subjuntivo que nós temos. Tá? Sempre partindo de quem fala. E o meu modo imperativo, ele nos lembra uma ordem, um pedido, né? Uma ordem, um pedido. Tá? Uma ordem, um pedido, uma determinação. Por exemplo, se eu falo com você assim, ó, pega essa caneta e anota tudo que eu estou falando, ó, pega essa caneta, é uma ordem, ou um pedido, pega essa caneta e anota tudo que você está falando, que eu estou falando. Então, o que é importante que vocês saibam? Modos verbais só são esses três, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu tenho que saber identificar, porque justamente a identificação deles faz a diferença na prova, tá bom? No modo indicativo, nós vamos falar de tempo agora. Tempo nós temos três, presente, passado e futuro. O passado, meus queridos, é chamado, né, dentro da gramática, de pretérito. Mesma coisa, tá bom? Pretérito. Então, nós temos presente, passado e futuro, os tempos verbais, certo? Então, vamos lá. Ficou presente, me perdoem aqui. Acerta isso aqui, beleza? Presente, então. Presente, passado e futuro. Show? Então, vamos lá. Próximo slide. Modo indicativo. Vamos lá. Presente. O presente do indicativo é aquele que ocorre na hora da fala, uma ação contínua, né? Uma ação que está acontecendo. Então, ele vai acontecer na hora, é importante que vocês saibam, da fala. Na hora ou contínua. Uma ação contínua ou contínua. Certo? Contínua, não é continua, não. Esse é o presente. O pretérito, ele está no passado mesmo, né? No momento que se fala, ele vai ficar para trás, certo? E o futuro, o próprio nome já diz, é futuro mesmo, não tem nem como traduzir. Então, presente na hora da fala, ou ação contínua, pretérito é passado, que ficou para trás, e o futuro que vai acontecer depois, certo? O que eu quero que vocês entendam? O presente do indicativo só é o presente mesmo.
Agora, o pretérito, nós temos três pretéritos, tá? Nós temos o pretérito chamado de pretérito perfeito, certo? Perfeito. Nós temos o pretérito também imperfeito. O imperfeito, ó, imperfeito. E nós temos o pretérito, o último aqui, ó, mais que, vou botar aqui embaixo para caber. Perfeito. O que eu quero que vocês entendam? Não fique com decorebas de terminação, de conjugação de verbo, igual a gente fica na escola, eu amo, tu amas, ele ama, eu amei, tu amaste, ele amou. Isso daí é besteira, você tem que entender para você não errar, beleza? O perfeito é uma ação completamente concluída, certeza de que ela aconteceu no passado. Aquela ação assim que te deu certeza. Por exemplo, ó, ação completamente concluída, ó, completamente, vou colocar entre parênteses aqui para não confundir, ó, concluída, certo? Ou seja, aconteceu no passado. O imperfeito é aquela que deixa uma perguntinha, eu gosto sempre de ilustrar assim com meus alunos, fica mais fácil. O imperfeito fica aquela perguntinha, por que não mais? Ó, por que não mais? Vamos fazer o seguinte aqui, para poder caber aqui, não mais, fica aquela perguntinha, não mais, por quê? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, perfeito. Se eu falo assim, eu joguei futebol ontem, é perfeito. Eu joguei, pronto, ação completamente concluída. Agora, o imperfeito seria eu jogava futebol. Tá vendo? Mas por que não joga mais? E se não mais é nesse sentido, por que não joga mais? Certo? Fica aquela dúvida para quem ouve. Quem fala tá certo, eu jogava futebol. Mas quem ouve fica com essa perguntinha na cabeça, por que não mais? A terminação dele geralmente é esse ava e não jogava, certo? Jogava. Agora, o mais que perfeito, esse eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, certo? É uma ação completamente concluída, ó, diante de outra concluída. Então, eu vou escrever assim, ó, é um passado, para ficar fácil para você lembrar do passado. Fica mais fácil para associar. Pessoal, não coube não, atrapalhou a imagem, não tem problema não. Anota aí, passado do passado. O que quer dizer passado do passado, meus queridos? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar a tinta do slide para ficar mais fácil. Olha só, se eu falo assim, ó, eu limpei os peixes que pesquei, tá? Escreva essa oração, ó. Eu limpei, né, os peixes que pesquei. Vou colocar aqui embaixo. Que pesquei. Temos dois verbos aqui, ó, limpar e pesquei, correto? O que é o pretérito mais que perfeito? Eu pergunto para vocês na ordem natural das coisas. Vamos desenhar uma linha de tempo aqui, para ficar mais fácil de entender a equação. Desenhar essa linha de tempo para explicar aos alunos. O que acontece primeiro? Primeiro você limpa o peixe ou pesca ele? Primeiro você pesca. Então, primeiro eu vou pescar. A ordem natural é essa. Depois eu vou limpar. Sabe o que quer dizer isso? Eu fiz questão de desenhar uma linha do tempo. Primeiro você pesca, depois você limpa, para você entender. Esse pesqueio é uma ação completamente concluída. Ele está no pretérito perfeito. Ó. Se você olhar, ó, pretérito, esse pesqueio, perfeito. Se ele está no pretérito perfeito, esse daqui tem que ser empregado no mais que perfeito. Como assim, professor? Me explica melhor. Simples. O certo é eu escrever. Eu limpara, não limpei. O certo é eu vim escrever aqui. Ó. Deixa eu trocar a tinta da caneta para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou colocar de vermelho. O certo é eu ter escrito assim. Ó. Eu limpara os peixes que pesquei. Por quê? Porque o verbo limpar é uma ação que foi concluída diante de outra que já foi completamente concluída. É um passado do passado, perfeito? Quando eu tenho essa situação, eu tenho aí o pretérito mais que perfeito, tá bom? Deu para entender? Volta o vídeo, se necessário, estuda com calma aí que a gente vai fazer para gabaritar. Professor, eu só estou assistindo pelo YouTube, professor. Não tem problema não, filho. Dá para entender, dá para pegar, só que aqui a gente só resolve 5 questões, já falei. No nosso curso completo, a gente vai resolver mais de 1000 questões de todos os assuntos para poder você gabaritar a prova. Nós estamos para lançar o curso online essa semana, dá para você contratar. Ah, professor, estou bem apertado, as coisas estão difíceis. Gente, se a gente for olhar isso daí, a maioria das pessoas estão passando por isso. Professor, o senhor indica contratar o curso? Com certeza absoluta. Por quê? Porque eu sei que o meu curso resolve a vida do aluno e faz ele passar. Então, eu peço a vocês mesmo, quem puder estar adquirindo, que adquira mesmo o curso, tá? Faça esse apelo, faz vaquinha, consiga grana, sei lá. Se vira nos 30 por quê?
Porque o curso completo nosso presencial saiu a R$ 300 com apostila, com acesso a videoaula, com tudo. O curso online nosso completo vai estar saindo a R$ 200. Então, quer dizer, eu fiz um curso acessível para que você possa estudar e entre em contato com a anuidade. Para quem não tem o telefone do preparatório JC, tá bom? Até quem está assistindo aí em casa, aí, as aulas aí, é bom anotar, porque às vezes você não tem anotado. 998 80 0995. Isso daqui é o contato do preparatório JC. Pode chamar e pode estar fazendo contato aí para estar adquirindo seu curso aí, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, continuando aqui na aula. Deixa eu apagar aqui a tinta do slide. Apaguei a tinta do slide. Trocar a cor da caneta aqui e voltar no azul. Show de bola. Então, vamos lá. Pretérito, então, a gente viu que temos, ó, perfeito, imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Show. Agora, o presente também nós temos três, tá? O presente não, perdão, futuro. Futuro nós temos o futuro do presente, que eu estou pensando logo no presente, né? Futuro do presente e nós temos o futuro do pretérito, tá? Já explico direitinho para vocês, fica fácil para entender. O futuro do presente é o mais fácil, é aquele que é futuro, que você tem certeza que tudo vai acontecer. Por exemplo, eu buscarei a minha filha na escola. Se eu falo assim, eu buscarei minha filha na escola, eu buscarei a minha filha na escola. Deixa eu colocar aqui. Então, isso daqui é futuro do presente, porque em relação ao presente é um fato que vai acontecer depois, com certeza, convicto que aquilo vai acontecer. O do pretérito ficaria assim, ó, eu é futuro, buscaria, certo? Eu buscaria minha filha na escola. Só que o que acontece? Lembra aqui do imperfeito? Por que não mais? Então, só que esse é no futuro. É como se fosse um futuro imperfeito, sério. Por isso que é futuro do pretérito. Porque tem alguma coisa, quer seja no presente ou no passado, que vai fazer com que a ação não ocorra. Então, quem está falando está certo. Ó, eu buscaria minha filha na escola. Percebo que não deixa de ser indicativo, a certeza da fala. Só que quem ouve fica aquela pergunta, por que não vai buscar? Por que não vai acontecer? Então, tem essa pergunta, porque tem alguma coisa no passado que vai evitar com que ele aconteça ou deixe uma dúvida para quem está ouvindo, ok? Então, fica assim. Então, esses são, né, os tempos verbais do nosso modo indicativo. Nós temos o presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro do presente, o futuro do pretérito. Beleza? Vamos avançar aí o nosso slide. Nós temos aqui, pessoal, o modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo, professor? Nós temos aqui o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Nós temos três tempos para o modo subjuntivo. É o modo da hipótese, lembra? Por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, que tomara... Ó, vou escrever aqui na frente um exemplo. Ó. Tomara que abra logo o edital. A pessoa está para abrir logo? Era para estar abrindo, era para estar aberto. Tá? Tomara que a prefeitura não faça, né, uma besteira de abrir em cima da hora, dar só 30 dias de prazo, fazer os treinos pela coxa e contratar uma banca ruim. É por isso que eu estou brigando, enchendo o saco, né, protocolando pedido na Câmara Municipal para poder fiscalizar isso aí, que não pode ter coisa errada não, que eu estou de olho nesse concurso, beleza? E eu conto com vocês, tá? Porque a gente tem que fiscalizar juntos, não é eu sozinho não, porque eu sou um olho só. Eu tenho dois olhos, na verdade, né? Mas se somar os nossos olhos todos juntos, nós temos uma multidão de olhos aí nesse concurso, beleza? Então vamos lá, tomara que abra logo o edital. Tá vendo esse abra aqui? Quer dizer, vai abrir o edital, é certo? Não, é o quê? É uma possibilidade. E por que é presente? Porque aceitou o quê? Ó? Fica o bizu. Não é que tem que ter o quê, mas aceita o quê? Tomara que abra logo o edital. Quer dizer, vai abrir? Não tenho certeza. É uma possibilidade do presente, perfeito? Pretérito imperfeito seria assim, ó. Se abrisse logo o edital, eu estudaria. Se abrisse logo, quer dizer que vai abrir? Não, é uma possibilidade. E percebam que ele tem essa partículazinha C. Mesmo que não tenha o C, você consegue testar com ela, porque é uma possibilidade presa, certo? Chamada de pretérito imperfeito. Por quê? Porque é algo que, né, uma possibilidade, né, presa no passado, chamado pretérito imperfeito. E no modo subjuntivo, nós só temos pretérito imperfeito, não temos outro não, ok? E o futuro? O futuro ficaria assim, ó. Quando abrir
o edital, o edital, tá vendo? Reticência. Quer dizer, vai abrir o edital? Não, é uma possibilidade. Olha que ele usou o quando. Então, se você olhar com lógica, gente, é só vocês observarem. O presente está preso no presente mesmo. O pretérito imperfeito está preso a alguma coisa no passado que evite que aconteça o futuro, né? É algo futurístico que está para acontecer. Então, o modo subjuntivo, o mais importante, lembra da hipótese, da possibilidade. O que relaciona presente, o ser passado e o quando futuro. E dá para testar mesmo que eles não estejam presentes, essas partículas aí. Fica o bizu. Vamos lá, próximo. Nós temos o modo imperativo. Temos dois, o afirmativo e o negativo. Eu falo com afirmativo, por exemplo, ó, pegue seus cadernos e estude. Seus cadernos e estude. Deixar só aqui, ok? Esse pegue aqui é uma ordem afirmativa, por quê? Porque aqui nós não vamos trabalhar no modo imperativo, tá presente, passado, futuro, não. Aqui é só afirmativo e negativo, porque está pedindo de maneira positiva. Agora, ó, negativo seria não pega o caderno agora. O negativo soa como uma proibição, não matarás, não roubarás, chamado de imperativo, que é uma ordem negativa, ok? Simples assim, tá? Então perceba que nós trabalhamos aqui, né? Tempos e modos verbais, ó, tempos e modos, nosso primeiro assunto. Agora nós vamos para o próximo assunto agora. Nós vamos trabalhar com vozes verbais, tá? Coloquei vozes verbais aqui. Voz ativa, muito tranquilo, é o sujeito que pratica a ação do verbo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, João casou com Maria. Pronto, tá aí o exemplo. Ele praticou a ação? Voz ativa. Sujeito da oração, ele que é o sujeito. O sujeito pratica a ação do verbo. A voz passiva, o sujeito sofre, ó. Vamos colocar aqui. Pedro foi vendido, né? Vamos colocar pelos irmãos, pelos colegas. Foi vendido, tadinho. Ponto ficou no final lá, não coube. Então tá bom. Pedro foi vendido pelos colegas. O que é importante você entender? Quem foi vendido? Pedro, ele não está praticando, ele está sofrendo. Quando o sujeito da oração sofre, ó, foi vendido, sofre. Esse aqui está agindo, o sujeito agente, ó. Agente. Aqui o sujeito ele é paciente, ó. Sujeito paciente, ele sofre a ação do verbo. Então a voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação do verbo, beleza? E o que é a voz reflexiva, professor? A voz reflexiva é quando ele sofre, ele age e sofre ao mesmo tempo. Por exemplo, Maria penteou-se. Penteou-se. Pronto. Quem penteou? Maria. Ela praticou a ação. Quem sofreu a ação de ser penteado? Maria também. Ela tanto agiu quanto sofreu. Age e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo, ok? Então, esse é o conceito de voz ativa, passiva e reflexiva, tá bom? Mas, deixa eu vir aqui para poder dar mais uma palhinha sobre voz passiva. Eles costumam pesar a mão em algumas questões. Então, nós vamos aqui pegar um pouquinho mais, apagar a tinta. Na voz passiva, tá, gente? Nós temos duas vozes passivas. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vou dar uma palhinha para vocês. A analítica é a que a gente mais usa, geralmente, tá? Por exemplo, na analítica, vamos colocar Jesus foi traído por Judas. Pronto. É a maneira desenvolvida maior, certo? Ó, foi traído por Judas, tá vendo? Que ele está sofrendo a ação. Quem foi traído por Judas? Jesus. Ele é o sujeito, ó, paciente, sofreu a ação do verbo. Por Judas. Quem traiu Jesus? Judas. Ele é chamado de agente.
A gente vai ver isso lá na análise sintática, só que é o agente da passiva. A gente vai ter uma aulinha só para isso. Mas isso é só para vocês verem que ele está sofrendo a ação do verbo, da traição, ok? A sintética é essa daqui, tá? Eu gosto muito que os alunos aprendam dessa maneira. O seu verbo, você vai ter um verbo mais a partícula C, só que qual é a observação? Verbo mais a partícula C sem preposição. Sem preposição e a palavra na frente qualquer. Não tem preposição aqui de sem preposição. Como assim, ó? Compra-se. Compra-se carro. Show? Compra-se carro. Posso falar que o carro é comprado, certo? Agora, se fosse carros, ficaria compram-se carros. Compram-se carros. Tem que fazer a concordância com o que se refere. Por que o senhor fez questão de falar que é sem preposição? Porque se tiver preposição, nós temos sujeito indeterminado. Se tiver preposição, ficaria assim. Eu vou escrever aqui embaixo aqui só para vocês conseguirem ler. Ó. Se tivesse preposição, ficaria assim. Ó. Necessita se de, olha a preposição aqui, ó, de carro. Tá certo. E se fosse carros, não ficaria necessitam-se de carros. Continuaria na terceira do singular. Mas por quê? Porque aqui nós temos sujeito indeterminado. O que indica isso, o uso dessa preposição, tá bom? Nós temos um verbo intransitivo que exige preposição. Se exige preposição, o verbo sempre vai ficar na terceira do singular. Pegou a dica aí? Então, show de bola, professor. Então, isso aí é a nossa voz passiva analítica e sintética para a gente desenrolar isso melhor para vocês. Formas nominais do verbo, nós temos o verbo no infinitivo. Tá? Nós temos o infinitivo, mas vamos lembrar. Infinitivos são os que terminam em R, amar, cantar. É o nome mesmo do verbo. O que é isso que você está fazendo? Cantar. Né? Ah, que legal. Particípios que terminam em ado, edo e ido. Ó, comido, bebido, dormido, andado. Ó, andado. Os que terminam em ado, edo e ido é particípio. E o gerúndio, tem um acentinho aqui, deixa eu colocar aqui. O gerúndio é aqueles, né, que, presta atenção, termina em ando, endo e endo. Ó, comendo, NDO, é gerúndio. Dormindo, NDO, também é gerúndio, certo? Terminou em NDO, nós estamos falando de gerúndio, que é uma ação que acontece ali naquele momento. Estou fazendo o quê? Estou comendo, estou dormindo, perfeito? Então, essas são as formas nominais do verbo. E aí, professor? Como sempre, né, meus queridos, vamos fazer a questão. Lembrando aí que no nosso curso completo nós temos mais questões a serem resolvidas. Se você já está na plataforma, você vai resolver muito mais questões. Quem não está, entra. Quem não está, vem para o curso presencial, que é muito importante para vocês, beleza? Vamos lá, questão número 1. Nas passagens, fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Terceiro parágrafo. Estremeceu lembrando da seca. Tá? Os verbos em destaque, ó, que é o fazia, falava com o marido. Se eu não me engano, o verbo fazia, o verbo falava, o marido, quarto parágrafo. Os verbos em destaque diferenciam-se porque o primeiro expressa, ó, estremeceu, lembrando da seca. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ação contínua, ó, fazia e falava. Fazia mais de um ano. Não falava. O certo é esse verbo aqui, tá? Daqui não. Aqui não. Deixa eu só apagar aqui, pegar a tinta. Opa. Pega a borrachinha. Pronto, agora pega a caneta de volta, professor. Peguei, tá aí. Então vamos lá. Falava nisso do marido. Falava. Se você olhar aqui, ó, a resposta correta vai ser letra B. Vou direto na letra aqui, só para explicar para vocês. Uma ação contínua e o segundo expressa ação concluída. Falava nisso ao marido. Por que fala que é uma ação contínua? Porque a gente não tem certeza se ela foi encerrada, completamente concluída. Por isso que é chamada de ação contínua, tá? O pretérito imperfeito. Aqui nós temos pretérito imperfeito. Agora, estremeceu, lembrando da seca, nós temos o quê? Ambas são contínuas, o segundo expressa uma ação concluída. Estremeceu, ele estremeceu, tá certinho. Ambas no passado, ok. Resposta certíssima, a letra B. Perceba que ele não pediu o tempo verbal, o modo verbal, ele pediu se você sabe o conceito. Uma questão bem inteligente, bem bacana, tá aí, resposta certa, letra B. Número 2. Em qual alternativa a lacuna não pode ser preenchida com o verbo indicado nos parênteses do modo subjuntivo?
O que significa isso? Está perguntando em qual dessas aí que nós não temos uma possibilidade, uma hipótese subjetiva, é isso. Ó. Era necessário que outra pessoa assumisse a liderança. Quer dizer que vai assumir? Não, é uma hipótese. Ficaria assumisse, ó. Assumisse. É uma mera possibilidade. Ó, saiu sorrateiramente, sem que ninguém notasse. Quer dizer que vai notar? Não. Desculpa aí, está escrevendo assim, está escrevendo pela mesa aqui, mas dá para entender. Isso é uma possibilidade também. Ó. Acordou de madrugada esperando que alguém lhe desse um copo de água. Quer dizer que vai dar? Uma possibilidade. Agora o último. Ó. O encarregado me denunciou para o patrão. Disse que eu sempre eu chego. Presente. Indicativo atrasado. Aqui não é possibilidade. Eu estou falando com a certeza. Então, a resposta certa é a letra D, porque qual alternativa à lacuna não pode ser preenchida com verbo no modo subjuntivo. Perfeito? Entendeu o enunciado? É muito importante, gente, a gente entender o enunciado. Eu sempre estou falando isso com meus alunos. Porque às vezes a pessoa não entende o enunciado, já quer marcar a alternativa, perde a questão. Então, atenção e foco. 3. Leiam. Os conceitos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho precisam ser revistos pelos políticos e pelos empresários. Tá? Transpondo para a voz ativa, a oração acima obtém a seguinte forma verbal. O que é transpor? Nós temos aqui os conceitos no mercado de trabalho precisam ser revistos pelos políticos e pelos empresários. Então, quem precisa ser revisto? Os conceitos, eles precisam ser revistos. Olha só, está na voz passiva. Agora vamos pôr para a voz ativa. Os políticos e empresários precisam rever. Vai ser a letra C. Por quê? Porque, observem, precisam ser revistos, eles precisam. É presente, ó. O verbo está no presente. Presente. Do subjuntivo, do indicativo, correto? Então, precisam rever é o presente também. Por isso que vai ser a letra C. Se você colocar aqui, os políticos e os empresários precisam rever os conceitos sobre o papel da mulher. Então, quem está praticando a ação de rever são os políticos e empresários. O que eu quero que vocês entendam? Quando nós temos a voz passiva, o sujeito está sofrendo. Só que nós temos como colocar o agente da passiva, nesse caso, o agente da passiva, do jeito que está escrito aqui, é políticos e empresários. O agente da passiva, quando transponho para a voz ativa, passa a ser o sujeito ativo da oração. Então, vai ficar os políticos e empresários precisam rever os conceitos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Corretíssima, letra C, ok? Bora agora para o próximo. Nós temos aqui uma tirinha, preste bem atenção. Você acredita que nossos destinos são controlados pela estrela? Quem são controlados pela estrela? Nossos destinos. Então, considerando a relação que o sujeito mantém com o verbo, está correto afirmar que no primeiro quadrinho a voz verbal é quem precisa ser controlados pelos destinos? Quem precisa ser controlado pelos destinos? Você acredita que os nossos destinos são controlados pelas estrelas? Quem que são controlados pelas estrelas? Os destinos. Então, está sofrendo ação. Então, nós temos uma voz passiva, analítica ou sintética? Analítica. Por quê, professor? Porque nós não temos aí, não está sintetizada, né? Não temos a partícula C. Então, nós temos aqui uma voz passiva analítica, letra C. Próxima questão e última, no trecho 3, se transformarmos a frase da primeira imagem para a voz passiva, teremos como agente da passiva, vamos ver, aquele rato roubou um biscoito, Aquele rato roubou um biscoito. Eu vou ter que escrever, como que eu transponho isso daqui para a voz passiva? O biscoito, perceba que ele vai, roubou o quê? Um biscoito. O biscoito foi roubado pelo rato. Olha que interessante, né? Por aquele rato. Vai colocar por aquele rato. Vai dar no mesmo. Pelo rato, só para vocês entenderem, por aquele rato. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Fui, peguei a caneta, por aquele rato. Pronto, o biscoito foi roubado por aquele rato. Aí a pergunta é, transpondo para a voz passiva, acabei de transpor, teremos como agente da passiva. Quem que vai ser o agente da passiva aqui? Quem está praticando a ação? O biscoito foi roubado por aquele rato. Quem está agindo para que a ação aconteça, o agente mesmo dessa passiva aqui, é por aquele rato. Então, a resposta certa, então, vai ficar na nossa letra
C, letra C, tá bom? Pessoal, agradeço todos a atenção, vocês estão ficando até o final aí, estamos atentos ao concurso, de olho em tudo que acontece aí para poder fazer com que esse concurso seja bem aplicado, nosso direito. E eu, professor Juliano César, preciso muito de vocês, certo? Para que nós possamos observar juntos aí a aplicação desse concurso, beleza? Tamo junto, pessoal, e quem é do portal, nós vamos bater mais questões aí. Galera, forte abraço e até a nossa próxima aula.